Meu nome é Ayrton e sou caminhoneiro há 5 bons aninhos. Durante minhas viagens já vi coisas muito estranhas, dentro e fora do meu caminhão, e esta história me parece uma das mais raras e curiosas que já vivi. Não posso dizer que foi aterrorizante, então peço desculpas se muitos não se assustarem, mas sei que ao menos vai deixar vocês pensando um pouco sobre qual poderia ter sido a origem daqueles sons. Naquela época eu estava fazendo uma entrega em Juiz de Fora. Já tinha passado um dia inteiro dirigindo, estava muito cansado, sem mencionar que morria de fome. Parei em uma lanchonete por volta das 8 da noite e pedi minha primeira refeição quente de todo o dia. Quem me atendeu foi uma mulher simpática, de uns 30 anos, que me serviu o que sinceramente foram alguns dos piores salgados que já comi na vida. Sentei em uma mesinha e depois de um tempo ela chegou com um prato cheio. Me concentrei em comer e de repente, do nada, ouvi a risada de uma criança dentro do restaurante. Ainda não tinha descrito o restaurante até agora, já que realmente não havia muito o que mencionar. Era um minúsculo, mas muito acolhedor, com umas 6 mesas de plástico ao lado de um balcão pequeno e ao fundo era possível ver a cozinha. O lugar estava quase vazio quando cheguei. Havia só um casal que supostamente estavam viajando. Por isso me pareceu estranho ouvir a risada de uma criança, embora eu tenha imaginado que pudesse ser filho da mulher que me atendeu ou algo assim. Continuei aproveitando minha refeição, mas de vez em quando voltava a escutar aquela risada e comecei a prestar cada vez mais atenção àqueles sons. Não queria dar mais importância do que merecia, mas de repente senti alguém puxando a lingueta das minhas botas, ao mesmo tempo em que escutava aquela risadinha. Olhei rapidamente debaixo da mesa, esperando ver aquele pequeno travesso. Já estava até com a cara pronta de "te peguei", mas não encontrei ninguém embaixo da mesa. Foi aí que percebi que talvez o olhar desconfortável da jovem que me atendia não fosse por outra razão senão pelas risadinhas daquela criança. Por isso, quando ela voltou à minha mesa para trazer outro pedido que eu havia feito minutos antes, aproveitei para perguntar disfarçadamente se o filho dela estava correndo por ali, já que eu o escutava, mas não o via. De repente vi que o sorriso incômodo dela se transformou em um de confusão, antes que me perguntasse se eu também o escutava. Com um simples olhar entendemos que ambos estávamos ouvindo uma criança rindo e correndo pela loja, mas nenhum de nós conseguia vê-la. Ela me pediu licença para sentar na minha mesa e me sussurrou que sua mãe, que cozinhava, não acreditava nela. Segundo me disse, havia 2 dias que ela estava ouvindo aquilo e chegou a pensar que estava enlouquecendo, já que todo mundo parecia agir com normalidade. Os eventos paranormais logo se estenderam à casa onde viviam, que ficava no andar de cima. Ela contou que podia ouvir do quarto as mesas do restaurante sendo arrastadas e pela manhã encontrava algumas coisas da cozinha fora do lugar. Inclusive, naquela mesma manhã, teve muita dificuldade para encontrar seus óculos e só os achou várias horas depois, em um lugar onde jamais os colocaria. Perguntei se aquilo era algum tipo de brincadeira, mas logo percebi que não era porque ela ficou muito séria. Pedi desculpas e disse que acreditava nela. Então me veio à mente algo que minha avó me disse muitos anos atrás, que às vezes os espíritos ficam ligados a algum objeto ou coisa assim. Perguntei se alguém havia deixado algo no restaurante ou se tinha acontecido alguma tragédia por perto, e ela parou para pensar por um instante até perceber que sim. Me falou que uma família havia deixado para trás um boneco velho e sua mãe o guardou caso eles voltassem para buscá-lo. Segundo ela, parecia uma relíquia e, coincidentemente, tudo começou a partir do momento em que deixaram aquele boneco. Porém, tudo era tão recente que ela ainda não tinha feito a conexão. Nesse momento, ouvimos novamente a risadinha ao fundo do restaurante e ficamos olhando fixamente para uma mesa. Pensei que talvez fosse apenas um espírito travesso, que não queria realmente fazer mal a ninguém, mas ela admitiu que isso não importava e que já estava aterrorizada. Eu não sabia mais o que dizer,
e ela se desculpou antes de se levantar da mesa para me deixar comer em paz. Não voltei a ouvir aquela criança até a hora de ir embora. Agradeci pela comida, deixei uma gorjeta e um conselho. Falei na caruda que desse um jeito de levar aquele boneco para uma igreja ou até para o lixo, o que achasse melhor. Ela me sorriu e então fui embora. Nunca mais passei por aquela estrada, então não sei o que aconteceu com aquela mulher. Porém, espero que tenha conseguido se livrar daquele pequeno fantasma. Tudo indica que a origem do problema era aquele boneco, mas com coisas desse tipo nunca se sabe. Talvez tudo não tenha passado de uma simples coincidência. Meu nome é Catarina, e esta não é exatamente a minha história, mas sim a do meu falecido esposo Alessandro. Pensei muito sobre compartilhar ou não esse relato, já que tem sido difícil para mim superar o que aconteceu, mas sinto que agora é o momento adequado. Além disso, Alessandro adorava contar histórias de terror, e acredito que ele ficaria feliz em saber que compartilhei essa experiência. Vejam, nós chegamos aos Estados Unidos há cerca de 20 anos, quando ainda éramos jovens e recém-casados. Ele tinha 21 e eu 19. Lutamos muito para conseguir nos estabelecer, mas no fim conseguimos construir o nosso lar, nos fixar e até obtivemos um status legal. Tudo isso em grande medida graças ao trabalho dele como caminhoneiro e aos contatos que foi fazendo ao longo do caminho. Acabamos nos estabelecendo no norte do Texas, e às vezes Alessandro precisava fazer viagens muito longas para outros estados, mas já estávamos acostumados com essa rotina. Então, quando ele me disse que viajaria até Montana por alguns dias, levando uma carga desde Dallas, não fiquei surpresa nem preocupada. Apenas desejei uma boa viagem e combinamos que ele me ligaria de tempos em tempos para me contar como estava indo, algo que sempre fazíamos para manter o contato e nos sentirmos mais próximos. As horas se passaram e ele me contou que havia parado em uma estação de descanso ao norte do estado para comer algo e dormir até por volta das 19 para evitar o trânsito. Por volta das 20 recebi outra ligação dele, mas diferente da primeira, nesta ele tinha um tom mais alterado. Perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que havia tido um sonho muito estranho. Perguntei se ele queria me contar e, embora tenha hesitado um pouco no início, suponho que para não me preocupar, acabou me descrevendo o que tinha visto. No sonho ele estava dirigindo por uma estrada escura, iluminada apenas pelos faróis do caminhão. Sentia-se petrificado em seu assento, olhando fixamente para a frente, mas sabendo que ao seu lado e atrás dele havia duas pessoas. Ele conseguia ouvi-las conversar, mas não entendia o que diziam. Ainda assim, tinha a clara sensação de que não era nada bom. Um pressentimento dizia que falavam sobre ele e que tramavam algo contra ele. De repente, pelo canto do olho, viu uma mão acinzentada agarrar com força seu braço direito. Logo depois, outra mão envolveu seu pescoço e braço esquerdo, apertando de tal forma que ele sentiu como se fosse gritar de dor. Nesse momento, despertou nervoso dentro da cabine do caminhão, sem saber como interpretar aquele pesadelo. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que sonhos não significavam nada e garantindo que tudo ficaria bem. Não sei se funcionou, mas ao menos ele disse que estava mais tranquilo e que me ligaria de manhã para contar como havia dormido. Nos despedimos e fui dormir. Na manhã seguinte, Alessandro me ligou e percebi que sua voz estava apagada. Perguntei como estava a viagem e ele disse que se sentia estranho. Sua coluna doía mais que o normal e ele estava tendo dificuldade em se concentrar. Naquele momento, sugeri que se estivesse se sentindo mal, o melhor seria ligar para a companhia e pedir um substituto, já que era perigoso dirigir naquele estado. Mas ele me tranquilizou, dizendo que estava sob controle e que faltava pouco para chegar ao destino. Ele comentou que só precisaria dirigir mais algumas horas
e que ao meio-dia já estariam descarregando o caminhão. Mas foi a partir daí que as coisas começaram a tomar um rumo estranho e perturbador. Cerca de 1 hora depois, Alessandro voltou a me ligar. Seu tom era nervoso, embora no começo tenha dito apenas que queria ouvir minha voz pelo viva-voz. Eu trabalho de casa, então não tive problema com isso. Enquanto fazia meu serviço no computador, fui contando coisas que havia feito no dia anterior e até a trama de um filme russo que vi durante a noite. Quando perguntei a razão de sua evidente ansiedade, ele me respondeu que não queria soar paranoico, mas que tinha ouvido algo se movendo no caminhão, e isso o deixou muito assustado. Insisti para que me dissesse exatamente o que havia escutado. Depois de tanto pressioná-lo, confessou que tinha ouvido um gemido. Foi algo sutil e durou apenas 1 segundo, mas ele estava certo de que tinha ouvido. E não me leve a mal, não era nenhum gemido envolvendo você sabe o quê. Bom, sem saber o que mais fazer, apenas o apoiei. Cortamos a ligação um tempo depois. Quando chegou ao destino, me disse que provavelmente ficaria na cidade até às 20 horas e que pegaria a estrada novamente à noite. Pedi que me avisasse quando fosse sair e assim ele fez. Ele ligou para mim às 20h15, dizendo que tinha acabado de acordar. Explicou que tinha tido o mesmo pesadelo envolvendo as mãos acinzentadas que o agarravam com força. Admitiu que estava muito nervoso e que não queria dirigir naquela noite. Sugeri que ficasse em um motel, mas no fim, ele mesmo concluiu que estava exagerando e se convenceu de que tudo ficaria bem. Naquele ponto eu já estava extremamente nervosa, pois meu marido nunca havia tido esse tipo de problema em viagens anteriores. Pedi a ele que tivesse muito cuidado ao voltar e que me ligasse caso acontecesse qualquer coisa. Acabei pegando no sono à meia-noite, mas fui despertada 00:30 pelo toque do meu celular. Era Alessandro. Ele me ligava em pânico. Não parecia me escutar, apenas gritava que havia algo atrás dele na cabine. Tentei acalmá-lo, dizendo para encostar o caminhão no acostamento ou sair dele, mas ele não parecia me dar ouvidos. A chamada caiu. Essa ligação angustiante foi a última que tive com meu marido. É desnecessário dizer que não consegui fechar os olhos durante toda a noite, esperando que retornasse as 12 chamadas que fiz e que nunca atendeu. Meu coração desabou quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Era do hospital. Policiais haviam encontrado meu marido. O caminhão estava parado no acostamento e ele estava deitado nos bancos em estado crítico. Ele faleceu de uma parada cardiorrespiratória. Seu último suspiro foi em um hospital local do Novo México, por volta das 14, muito antes de eu conseguir chegar até ele. Quando finalmente cheguei e me permitiram vê-lo, me desabei em lágrimas. Mas, em meio ao meu ataque de pânico, percebi um detalhe que até hoje me atormenta. Havia marcas de mãos em seu braço direito, no esquerdo e em seu peito. Apontei isso às autoridades, mas me disseram que provavelmente ele mesmo havia causado aquilo, em desespero, enquanto tentava respirar. No entanto, essa explicação nunca me convenceu. Penso muito nisso até hoje. Os pesadelos que ele me contou eram muito específicos, e as marcas estavam exatamente onde ele havia dito que aquelas mãos o agarraram. Isso me leva a acreditar que Alessandro não morreu por causas naturais, mas sim porque algo maligno o acompanhava naquela viagem. Os pesadelos o alertaram, mas nenhum de nós soube interpretá-los a tempo. Ou talvez não houvesse nada a fazer e o destino dele já estivesse selado. A seguinte história é um pouco curta, mas nem por isso me deixou menos confuso. E fora isso, eu ficaria feliz se você pudesse compartilhá-la com a comunidade. Veja, eu sou de São Paulo e trabalho como caminhoneiro já faz um bom tempo. Costumo viajar à noite, já que há menos tráfego,
e em geral tudo costuma estar muito mais tranquilo. Eu gosto disso e já estou bastante acostumado à solidão da estrada. E menciono isso porque alguns amigos me disseram que talvez eu tenha me sugestionado, ou que talvez os vídeos de terror que eu escuto finalmente fizeram com que eu visse coisas. Mas não é assim. Eu não estou louco, nem imagino coisas ao acaso. Eu sei que o que eu vi foi real. Numa noite qualquer, acho que em março ou abril do ano passado, eu estava levando uma carga para o Espírito Santo, quando comecei a sentir uma leve dor nas costas e nas pernas. Já estava dirigindo havia umas 5 horas mais ou menos, então quando encontrei um posto alguns quilômetros mais adiante, não hesitei em parar para esticar as pernas. Era mais ou menos 2 da manhã, e o posto estava completamente vazio. A única luz vinha do posto de gasolina, de uma lojinha e dos banheiros. Entrei na loja para comprar algumas coisas para beliscar pelo caminho e depois fui ao banheiro. Uns minutos depois saí de novo para a noite. Até aquele momento eu só tinha visto o atendente da loja, um rapaz jovem com seus 20 e poucos anos. Tudo estava em silêncio e quando me virei em direção ao meu caminhão, meus olhos se fixaram no para-brisa. Eu vi o rosto pálido de uma mulher sentada no banco do passageiro. Fiquei imóvel por um instante, acreditando que estava enxergando errado. Mas quando consegui distinguir bem os traços dela, me assustei e saí correndo em direção ao meu caminhão, temendo que fosse me roubar alguma coisa. Nunca descolei o olhar daquela mulher pálida, de cabelo castanho e comprido, mas assim que pisquei, ela havia desaparecido, me deixando ainda mais confuso. Ela não poderia ter descido nem saltado pela janela, já que eu corria em linha reta até o caminhão. Eu estava de frente para ele, então teria que ter visto a porta se abrir ou sua silhueta se mexendo. Mas nada. Quando subi, pensando que ela pudesse ter se abaixado embaixo do painel, vi que também não estava lá. Olhei ao redor para ter certeza de que não tinha descido e depois revirei a cabine e a cama com cuidado para me assegurar de que não estava escondida dentro do caminhão. Mas não havia ninguém ali dentro, e mesmo assim algo tinha mudado no ambiente da cabine. Quando voltei a rodar, senti que de repente tudo tinha ficado muito frio. Era uma noite quente até aquele momento, mas comecei a ter calafrios e precisei subir o vidro para não congelar no assento. Até então eu estava ouvindo música, mas aquilo começou a me incomodar e desliguei o som. A verdade é que eu não conseguia tirar da cabeça aquela mulher que vi sentada no banco do passageiro, e conforme fui pensando mais e mais nesse acontecimento, percebi que aquela estranheza que me percorria as costas se devia a uma única coisa. Eu já não me sentia sozinho no caminhão. Era como se algo ou alguém estivesse ali comigo, e de um jeito que não sei explicar, eu conseguia sentir a respiração dela ao meu lado. Não sabia bem o que fazer, então simplesmente mantive a calma e continuei dirigindo até que, eventualmente, senti que tudo voltava ao normal. Aos poucos começou a esquentar de novo, e aquela sensação estranha desapareceu. Parei mais adiante, dessa vez à beira da estrada. Estiquei as pernas e tentei entender o que tinha acabado de acontecer, embora no fundo soubesse que aquilo era algo sem explicação. Talvez eu só tivesse me sugestionado, mas isso não explica para onde foi a mulher que eu vi dentro da cabine do meu caminhão e que sumiu num piscar de olhos. Dias depois, contei esse acontecimento a um colega que já tem muitos anos de estrada, e ele me recomendou que comprasse um bichinho de pelúcia, qualquer coisa, e que o deixasse sempre sentado no banco do passageiro. Eu ri, sem entender por que me dava esse conselho, mas ele insistiu que isso me ajudaria a evitar que viajantes indesejados pegassem carona no meu caminhão. Não sabia se aquilo realmente funcionaria, mas enfim. Desde então viajo com um bichinho de pelúcia que minha filha mais velha me deu. É pessoal, e a verdade é que nunca mais tive aquela sensação tão estranha enquanto dirigia pela estrada.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu tinha 18 anos quando encontrei algo assustador. Às vezes ainda não consigo acreditar que vi alguma coisa. Moro em um pequeno bairro com minha família. Nesta pequena cidade, onde nada de importante ou emocionante realmente acontece, testemunhei algo possivelmente sobrenatural. Cresci lendo e ouvindo sobre supostos encontros com tais entidades, mas até agora nunca tinha visto nada. Adoro ouvir histórias sobre Wendigos e lobisomens. Sempre quis ser aquele que viu alguma coisa, mesmo que os encontros com coisas sobrenaturais não possam acabar bem. Certa noite depois do trabalho, eu estava desenhando em meu quarto numa noite gelada. Costumo passar as noites depois do trabalho mandando mensagens de texto para meus amigos e desenhando no meu telefone para passar o tempo. A certa altura naquela noite, minha mãe me lembrou que eu precisava levar o lixo até o final da garagem para o caminhão de lixo recolher no dia seguinte. Era uma noite gelada de outono e eu não queria sair, mas esperei até ir para a cama para levar o lixo para baixo. Temos 5 latas de lixo que deixamos para o caminhão de lixo. Bom, vesti meu casaco e desci. Era por volta das 23h30. Neste ponto, ninguém mais estava acordado, exceto eu e meu cachorro Scout. Ele tem 2 camas, uma na sala de jantar e outra na porta da frente. Quando desci as escadas, Scout estava com o focinho pressionado contra a janela e focado em algo lá fora. Na época pensei que fosse um guaxinim. Havia um que morava na árvore do nosso gramado, mas agora que estou pensando neste encontro, não acredito que Scout estivesse observando um guaxinim. Não pensei nada sobre o que ele podia estar assistindo lá fora e saí imediatamente. Andei até a frente das portas da garagem, peguei cada lata de lixo individualmente e as levei até o final. Estava colocando a lata de lixo número 3 no final, quando ouvi o que só posso descrever como um barulho de algo arranhando. Parecia que algo está descendo de uma árvore. Dependendo do animal, muitas vezes você pode dizer o quão grande ele é pelo som que faz, e esse não parecia um animal pequeno. Parecia bastante grande. Virei-me e vi uma figura espiando por trás de uma árvore. Era quase tão alta quanto eu, mas a neblina da noite tornou difícil distinguir as características faciais ou a cor da pele. Porém, era mortalmente magro e parecia estar praticamente desnutrido. Eu costumava ser tão ingênuo e tendia a fazer novos amigos, mesmo com pessoas que não gostavam de mim. Foi essa simpatia ingênua que me alertou de que algo estava errado com esse indivíduo. Presumi que fosse apenas um sem-teto, ou talvez um dos meus vizinhos. "Ei, senhor, o que você está fazendo a esta hora?" Eu perguntei educadamente. O indivíduo em questão não se moveu do lugar, mas pude ver sua respiração formando pequenas nuvens no ar. O braço esquerdo dele estava enrolado na lateral do tronco da árvore à minha frente. Eu mal conseguia distinguir o contorno de seu braço ossudo na escuridão. Virei-me momentaneamente e empurrei a lata de lixo ao lado das outras 2, e quando me virei, a figura havia sumido. Fiquei completamente imóvel no lugar. Eu só me virei por uma fração de segundo e ele desapareceu sem fazer barulho. Fui até lá e inspecionei a árvore onde aquilo estava. O chão havia sido mexido onde ele estava e havia uma leve marca na árvore onde a pessoa havia passado o braço. Olhei para a árvore e até apontei a luz do meu telefone para ela. Terminei de retirar as latas de lixo rapidamente porque estava muito frio do lado de fora. E qualquer coisa não identificada que estava parada no meu jardim havia desaparecido. Até hoje não sei o que era, mas tentei desenhar, e certamente aquilo não era um humano.
Esta história que estou prestes a relatar, até hoje me parece muito difícil de contar. Na verdade, se não fosse porque eu a vivi na pele, não estaria compartilhando com vocês, muito menos considerando como algo que realmente aconteceu na vida real. Para ser honesto, ainda não me recuperei dos acontecimentos daquela noite que eu acreditava que seria tranquila em casa. Já se passou algum tempo desde então, mas o terror que experimentei naquela madrugada continua pior do que aquele dia. Pensei muito se deveria ou não escrever estas palavras, mas sinto que de alguma forma preciso desabafar e contar o que presenciei. Talvez alguns não acreditem em mim, mas asseguro que cada detalhe do que vou relatar é completamente verdadeiro. Minha esposa trabalhava como enfermeira na Santa Casa da cidade e, devido à natureza do emprego, muitas vezes precisava cumprir turnos noturnos que a obrigavam a ficar fora até de madrugada. Naquela época estávamos casados havia 3 anos e eu já me acostumara a essas noites em que ficava sozinho. Geralmente não me incomodava com a solidão, pelo contrário. Às vezes até gostava de aproveitar esses momentos de tranquilidade para ler ou assistir televisão sem incomodar ninguém. Nossa casa era de 2 andares, bastante ampla e confortável, localizada em um bairro onde quase todos os vizinhos se conheciam. Naquela noite, minha esposa saiu para o trabalho por volta das 10, depois de jantarmos juntos e ela se despedir com um beijo, como sempre fazia. Disse que voltaria por volta das 7 da manhã, dependendo da situação no hospital. Fiquei assistindo a um filme na sala até que o sono chegou, mais ou menos às 11h30. Subi para o quarto, troquei de roupa e me deitei esperando adormecer logo. Mas por alguma razão, naquela noite estava mais difícil relaxar. Devia ser por volta das 2 da manhã quando algo me despertou. No começo não soube exatamente o que me tirou do sono, mas fiquei deitado, tentando identificar se tinha ouvido algum barulho estranho. A casa estava em completo silêncio, mas eu tinha aquela sensação incômoda de que algo não estava certo, como quando se sente que alguém está observando a gente, sem conseguir explicar por quê. Foi então que ouvi claramente murmúrios vindos de fora. No primeiro momento pensei que talvez minha esposa tivesse voltado mais cedo e chegado sem que eu percebesse, mas logo lembrei que ela só voltaria pela manhã. Os murmúrios continuaram, mas eu não conseguia distinguir as palavras. Pareciam vozes de crianças, o que me pareceu extremamente estranho. Levantei-me da cama com muito cuidado para não fazer barulho e fui até a janela que dava para a frente. Afastei levemente a cortina e olhei para baixo, esperando encontrar alguma explicação lógica para o que estava ouvindo da frente do condomínio. O que vi me deixou completamente desconcertado. Ali, parados no meio do jardim, estavam 2 meninos que aparentavam ter entre 12 e 14 anos. Estavam olhando diretamente para a casa, especificamente para a janela do meu quarto, como se soubessem que eu os olhava. Achei extremamente estranho encontrar 2 menores ali àquelas horas da madrugada. Como primeira reação, pensei que fossem crianças parentes de alguém e que se perderam ou que precisavam de ajuda por alguma emergência. Eles estavam tranquilos, não pareciam assustados nem desesperados, mas com certeza precisavam de algo, pois começaram a me fazer sinais para que eu descesse. Ouvi quando gritaram pedindo que eu, por favor, os deixasse entrar. As vozes chegaram até o 2º andar com uma clareza que me surpreendeu, considerando a distância e o fato de que as janelas estavam fechadas. Pareciam tão necessitados que decidi descer até a porta principal para entender o que queriam e por que estavam ali àquelas horas. Pensei que talvez os pais estivessem procurando por eles ou que tinham fugido de casa por algum problema familiar. Desci as escadas com cuidado para não tropeçar no escuro e fui até a entrada. Acendi a luz do hall e olhei pelo olho mágico para me certificar de que eram apenas 2 crianças e não havia nenhum adulto escondido por perto. Vi apenas eles 2 parados em frente à porta, com uma presença estranha para crianças daquela idade. Decidi abrir para perguntar o que precisavam e como poderia ajudá-los.
Ao abrir a porta, me deparei com a visão mais aterrorizante de toda a minha vida. Aqueles 2 meninos tinham os olhos como carvão. É praticamente a mesma descrição do relato do Rafael que ouvi algum tempo atrás. Cara, meu coração parou por um segundo e senti como se o sangue tivesse congelado nas veias. Fiquei totalmente impactado, sem saber o que fazer ou dizer. Não conseguia desviar o olhar daqueles olhos, mas ao mesmo tempo queria correr o mais rápido possível para longe dali. Os meninos não pareciam irritados nem impacientes, apenas esperavam minha resposta. Então insistiram novamente para que eu os deixasse entrar em casa. As vozes soavam normais, como a de qualquer criança da idade deles, mas havia algo no tom que me arrepiava por completo. Era como se estivessem pedindo algo que sabiam ser errado, mas que precisavam que eu aceitasse voluntariamente. Diante do meu silêncio e do terror evidente, um deles disse algo que me gelou o sangue. Ele afirmou que se eu não desse permissão, eles não poderiam entrar em casa. O modo como disse soava como uma regra que eram obrigados a seguir, como se houvesse algum tipo de barreira invisível que só meu consentimento pudesse quebrar. Percebi que estava diante de algo que definitivamente não era humano. Por instinto, recuei vários passos, esperando que eles tentassem entrar à força, mas não o fizeram. Eles ficaram parados no batente, repetindo que sem minha permissão não podiam entrar. Por impulso, bati a porta com tanta força que a casa inteira tremeu. Fiquei ali por vários minutos, esperando ouvir batidas na porta novamente, ou que tentassem arrombar, mas tudo permaneceu em completo silêncio. Não havia passos, vozes, nenhum som que indicasse que ainda estavam lá fora. Era como se tivessem desaparecido no ar. Depois de um tempo que me pareceu eterno, juntei coragem para me aproximar da porta outra vez. Abri lentamente, me preparando para qualquer coisa que pudesse encontrar. Para minha surpresa, aqueles meninos já não estavam lá. Olhei para todos os lados do jardim e da rua, mas não havia sinal deles em lugar nenhum. Era impossível que tivessem ido tão longe em tão pouco tempo, especialmente considerando os segundos que se passaram desde que fechei a porta. Desde aquela noite, tenho passado várias madrugadas sonhando com esses seres, porque me convenci de que não eram crianças normais, e sim algo maligno e sobrenatural. Esse é meu relato pessoal. Espero que orem por mim. Era o meio do verão, e sendo eu um mochileiro e campista ávido, ouvi de um dos meus amigos sobre antigas torres de observação contra incêndios que podiam ser alugadas. Aparentemente eram estações de vigia aposentadas, geralmente no meio do nada, a quilômetros e quilômetros dentro da floresta. A que escolhi era basicamente a mais isolada que consegui encontrar. Era mais fácil de alugar, com vagas disponíveis praticamente durante todo o verão, e eu gostava de caminhar de qualquer forma. Só consegui encontrar uma única foto dela, e era super antiga e borrada, então eu realmente não tinha ideia do que esperar da torre de vigia. Eu sabia que ela havia sido construída nos anos 50, então certamente era velha, mas quanto à restauração que teria sido feita, eu estava indo às cegas. Levei meu equipamento usual de mochilão e comecei a trilha às 9 da manhã. Não havia muito o que ver no começo, pelo menos não nas primeiras horas. Era apenas uma floresta densa e de terreno difícil. A trilha nem era mais realmente uma trilha, só um caminho muito rústico. Depois de 5 horas, finalmente consegui vislumbrar a torre de vigia. Ainda estava bem distante, no topo de uma montanha. Parecia bem pequena e não era daquelas torres altas sobre estacas. Se parecia mais com uma cabana, talvez erguida a uns 4 metros de altura. Houve mais 1 hora de caminhada até eu realmente chegar lá. A caminhada já teria valido a pena só pela vista, pois parecia que eu podia ver o mundo inteiro de lá.
A torre de observação, no entanto, estava em condições ruins, visivelmente velha, com alguns reparos feitos em certas partes. Havia uma escada em espiral com uns 20 degraus levando até a passarela que contornava toda a torre, e o interior estava completamente vazio. Não era nada glamouroso, mas honestamente poderia ser muito pior, e tendo aquela vista, eu aceitava aquilo qualquer dia. Com algumas horas de luz do sol sobrando, joguei minha mochila no chão, preparei um pouco de comida e relaxei no parapeito externo. Estava bem silencioso lá em cima, só com o som dos pássaros e do vento. Eu estava exausto da subida, então depois que o sol passou do horizonte, joguei meu saco de dormir sobre as tábuas de madeira e me deitei. Ainda eram umas 8 da noite, então mesmo cansado não consegui pegar no sono tão rápido quanto queria. Acho que se passaram uns 40 minutos, então pensei ter ouvido algo do lado de fora da torre. Antes mesmo de me levantar para olhar, ouvi passos claros subindo as escadas. Saí correndo do saco de dormir e fui até a porta que vale destacar. Não tinha tranca nenhuma. Poucos segundos depois, um homem apareceu na esquina. Ele era mais velho, talvez perto dos 50 anos, e tinha cabelo loiro, um pouco comprido. De algum jeito ele não se assustou ao me ver, quase como se já soubesse que eu estava lá. "Belo lugar para passar umas noites, não é?" disse ele, sorrindo e se aproximando. Eu concordei, ainda um pouco nervoso, e mencionei que tinha reservado para as próximas 3 noites. Já estava meio desconfortável, porque eu sabia que não havia absolutamente nada por perto, então ele estar ali, ao mesmo tempo que eu, era bem estranho. Perguntei se ele estava acampando pela região. Na verdade, eu estava esperando poder ficar aqui essa noite. Respondeu, novamente com um sorriso. Eu não sabia bem como reagir, mas acabei apenas dizendo que sentia muito. "Bem, parece que você tem bastante espaço aí dentro." "Diga, só tem você aqui, certo?" Depois de pensar por um instante, menti, dizendo que um amigo meu estava a poucos minutos de distância e que infelizmente não poderíamos deixá-lo ficar ali conosco. Ele me olhou, não disse nada por alguns segundos, depois assentiu e começou a ir embora. Só quando ele se virou para descer as escadas percebi que não tinha mochila e nenhum equipamento. Certamente ele devia ter deixado a mochila em algum lugar próximo. Não via motivo para alguém estar tão isolado assim, sem nenhum equipamento de acampamento, mesmo que fosse usar a torre como abrigo. Tive uma sensação estranha em relação àquele homem, então fiquei acordado mais um pouco, só encarando a floresta abaixo. Acabei ficando muito sonolento e voltei para o saco de dormir, adormecendo. Acordei de manhã me sentindo melhor, então passei a primeira hora fazendo café e aproveitando a vista. Quando desci da torre, notei um bilhete preso no corrimão de madeira na base da escada. Era só um pedaço de papel com a palavra desculpa, escrita. Presumi que fosse do cara, mas se ele deixou aquilo lá, significava que tinha voltado em algum momento no meio da noite, enquanto eu dormia. Imediatamente fiquei ansioso só de pensar nisso. O fato dele ter deixado um bilhete era esquisito demais. Apesar disso, decidi dar uma volta. Talvez também para verificar a área, procurando sinais de que ele ainda estivesse por ali, porque claramente não tinha ido embora quando deveria. Andei pela floresta, descendo a colina a partir da torre, mas não havia muito o que ver. Era a mesma floresta densa pela qual eu havia subido no dia anterior, e não percebi nenhum acampamento ou objetos deixados para trás. Voltei para a torre e aproveitei a paz e o silêncio pelo resto do dia. Naquela noite fiquei acordado bem mais tarde do que na anterior. Eu tinha uma pequena lanterna a pilha que pendurei na parede para enxergar melhor e apenas fiquei ali, existindo. Pensava em várias coisas e olhava para a escuridão além da torre, conseguindo distinguir apenas um pouco o contorno das montanhas. Acho que só comecei a me preparar para dormir perto da meia-noite, talvez até 1 da manhã. Organizei minhas coisas. Depois peguei a lanterna e desci os degraus até a beira da floresta para urinar antes de dormir.
Quando cheguei perto da linha das árvores, vi algo se mexer diante de mim. Apenas um vislumbre, algo mudando dentro da fraca iluminação da lanterna. Congelei por um segundo, então ergui a luz mais para frente, mas não ajudou muito. Tem alguém aí? O silêncio que seguiu a minha voz tornou tudo ainda mais assustador. Praticamente corri de volta para a torre, mas lá dentro não parecia muito mais seguro. As paredes eram cobertas de janelas, e como mencionei antes, a porta nem tranca tinha. Parte de mim queria ir embora, mas sair no escuro total com a trilha praticamente inexistente poderia ser pior do que ficar. Mantive a lanterna pendurada na parede e olhei pelas janelas para a floresta abaixo. Era perturbador saber que, com a luz acesa, se houvesse alguém lá fora, essa pessoa poderia me ver claramente através das janelas. Enquanto isso, tudo o que eu via era um breu. Mas eu conseguia ver a base da escada, e era nisso que me concentrei, garantir que ninguém tentasse subir. Quanto mais tempo eu ficava ali vigiando, mais a sensação de desconforto tomava conta de mim. Decidi arrumar minhas coisas, assim, se precisasse fugir, já estaria pronto. Enquanto enfiava as coisas na mochila, parava a cada 30 segundos para voltar à janela e checar as escadas, repetindo isso até terminar de organizar tudo. Apoiei a mochila contra a parede e voltei à janela. Havia um homem parado na base da escada. Ele estava exatamente no primeiro degrau, olhando fixamente, como se apenas esperasse ali. Eu só conseguia ver parte dele através dos corrimões, mas tinha certeza de que era o mesmo cara do dia anterior. Ele não tinha mochila e parecia ter a mesma altura. Eu estava nos nervos. Por que ele havia voltado? E por que estava apenas parado ali, imóvel, no pé da escada? Minha mente disparava em 1000 pensamentos. Acho que fiquei na janela observando-o por 2 minutos inteiros antes dele finalmente se mover. Deu alguns passos para trás, parou por um instante e então se afastou. Mas o caminho que ele seguiu ficou encoberto pela passarela e logo depois a floresta estava escura demais para eu enxergar. Naquele momento tive certeza de que ele estava me perseguindo, ou pelo menos vigiando, chegando perto demais para o meu gosto, ainda mais no meio da noite. Talvez fosse só meu instinto, mas eu sentia que se ficasse mais tempo ali, algo realmente ruim aconteceria. Esperei alguns minutos. Então peguei minha mochila e desci as escadas o mais silenciosamente possível, indo para o chão da floresta. Não consigo nem descrever o quanto fiquei nervoso andando para longe da torre, entrando naquela escuridão, sabendo que havia a chance dele ainda estar me observando, talvez até me seguindo entre as árvores. Por isso mesmo mantive meu canivete aberto e firme na mão o tempo todo. Qualquer graça que ele fizesse, eu fincava o canivete nele. Andei por uns 15 minutos, até que a trilha começou a ficar muito menos definida, então fui forçado a usar a lanterna. Eu só esperava que estivesse suficientemente longe, que ele não tivesse me seguido, nem conseguisse ver a luz. As 5 horas seguintes foram exaustivamente angustiantes. Mas finalmente o sol nasceu e consegui terminar a caminhada e deixar a floresta. Acho difícil explicar totalmente o quão aterrorizantes foram aquelas noites. Alguma coisa em mim dizia que havia algo de errado com aquele homem e suas intenções. Uma coisa em que fico pensando até hoje é que eu havia dito a ele que tinha reservado a torre por 3 noites, o que elimina qualquer motivo para ele ter voltado várias vezes só para verificar se eu estava lá. E se eu não tivesse ido embora mais cedo e realmente ficasse? Talvez as coisas tivessem tomado um rumo muito mais perturbador.